Olá pessoal, tudo bem? Professor Almir Serpa para a tua videoaula de hoje do 7º ano. Vai estar comigo? Eu sei que você está comigo. Entre nas nossas redes sociais, Instagram, Robertão na transmissão, tudo junto sem acento. Mas antes de começar a nossa videoaula de número 24 sobre fração, e ó, a aula de hoje vai ser super legal, se liga aí, tá? Vou te apresentar a nossa equipe. O Vinícius está aí no cantinho do vídeo fazendo a nossa transcrição para vocês. E o Manuel, nosso parceiraço, que você não está visualizando, mas ele está por trás aí das tecnologias, tá bom? Vai mostrar aí para ele, Manuel. Vamos lá assistir agora a nossa videoaula do número 24, tá bom? Frações. Vamos trabalhar primeiro sobre a história da matemática, que é já uma revisão, porque essa videoaula já foi apresentada, não com a mesma habilidade que a gente está discutindo hoje, claro, né? Mas ela já foi apresentada com o mesmo tema, tá bom? Então coloca aí revisão só para você degustar comigo a história das frações. E não tem como fugir do Egito, um dos primeiros a trabalharem com frações, tá bom? As primeiras notícias do fração vêm do Egito Antigo, não tem como fugir disso. E principalmente porque ele dividia as terras, as margens do rio Nilo. Essa imagem já apareceu várias vezes, se liga. Então tá aí a imagem do rio Nilo hoje, muito bem loteado, né? Muito bem, mas há muito tempo atrás isso aí era do povão, das pessoas que plantavam nessas terras onde margeavam esse rio, tá? E aí, é claro, o rio ele sobe e desce, né, com volume de água em função das marés. Então, muitas vezes, a tua terra era invadida por água, depois a água retornava à margem normal. Então, toda vez que ela invadia, você tinha menos terra. Lógico. Então, o faraó, muito justo, mandava os seus funcionários, que eram chamados de esticadores de cordas ou agrimensores, passar com um barquinho aí, ó, pelo rio, tá vendo o rio? Passando aí, ó, margeando, e aí ele ia medindo a terra para saber qual era exatamente o tamanho da produção que estava sendo efetivamente usado ali. Por quê? Porque você teria que doar mais ou menos 1/3 do que você produzia ao faraó. E o faraó queria contabilizar grão a grão, ok? Isso não é diferente de hoje não, tá bom? Pergunta teu pai e tua mãe. Pergunta às pessoas que pagam imposto de renda. É a mesma coisa, tá bom? Olha, IPTU também é outro imposto que é referente à medição de onde você mora, o terreno onde você mora, tá bom? Ou o apartamento onde você mora, tá bom? Isso não mudou, tá? Do mesmo jeito que foi da época do Rio Nilo. Então, segue comigo, vamos lá? No Rio Nilo sofreu inundações, como eu falei, e aí precisava ser corrigido o tempo todo pelos agrimensores. Eram os funcionários que trabalhavam medindo terras para o faraó, ok? Então, a partir disso, ele usava sempre o número 1 para o numerador da fração, ok? E o denominador era sempre uma referência com um símbolo egípcio. Então, nós tínhamos, por exemplo, essa imagem que você está visualizando aí. É o pão dividido em 3 partes, tá bom? Esse é o desenho do pão. Ele era meio assim, ó, tá? Não era redondinho, não. Era elíptico mesmo, tá? Então, ele era cortado em 3 partes iguais. E aí, os 3 tacinhos para representar 1/3, tá bom? Cada parte vale 1/3, ok? E aí, o pão dividido em 20 partes iguais. Peraí, professor, como é que o senhor sabe que são 20 partes iguais? Porque esse é o desenho do calcanhar, do osso do calcanhar, ou também conhecido como o desenho da ferradura, o animal que conduzia muitas peças, caça acima de 10. Então, era representado para os egípcios com um valor de 10 unidades, seja ela qual for, côvado, unidades de medidas qualquer, tá bom? E é 1/20 porque tem 2 ferraduras embaixo. Fechou comigo? Então vem, ó. Vou te mostrar agora cada passo dele. Ó. O risco, unidade. Então, os riscos eram encontrados em ossos para medir. Então, o cara ia lá, riscava os ossos para saber quantas vezes ele caçou e assim sucessivamente. Depois ele viu que os riscos, era para contá-los, dava muito trabalho, criaram o osso do calcanhar ou a ferradura, tanto faz, tá? E aí o valendo 10. Valendo 100 é esse rolo de cordas.
tá bom? Por quê? Porque os esticadores de cordas usavam muitas cordas e as cordas também eram utilizadas com nós para tempo. E aí, por fim, vinha a flor de lótus, que valia a 1.000. A flor de lótus ainda é utilizado como iguaria, né? Como salada. A flor de lótus aquática, por exemplo, é utilizada como salada, né? Nos países índios, arábicos também, tá bom? O dedão aí, 10.000, o sapo, 100.000 e o faraó, que era o maior de todos, ok? Então a fração 1/20 avos, ela vinha desse símbolo do osso do calcanhar. Tá tranquilo até aí? Quer saber mais? Aponte a câmera do teu celular para esse QR Code que está aí, ó, no canto superior da tua tela. Esse quadradinho preto e branco, aponta para ele que você vai baixar um vídeo muito interessante falando sobre isso, ok? Então vem comigo, ó. Partiremos agora para falar de linguagem, matemática e a ideia de fração, tá? Primeiro, em princípio, né? Matemática é uma linguagem específica, já viu isso há muito tempo. Então, por exemplo, para dividir a relação fundamental da divisão, nós usamos o símbolo Dzão é igual a Dzinho vezes Q mais R. Isso é chamado de relação fundamental da divisão. Professor, eu nunca ouvi falar desse Dzão, Dzinho, Q e R, não. Claro, você provavelmente já ouviu falar sobre as operações de divisão, não é? Então vem comigo que eu vou te mostrar. Dzão é o dividendo, Dzinho o divisor, Q é o meu quociente e resto ele pode ser dividido entre exato e não exato. Se ele for exato, vale 0, tá bom? Então a resposta para qualquer divisão, quando a resposta dá 0, ela é exata. E quando ela não é exata, ela pode ser o maior possível ou o menor possível. Vocês vão aprender isso também, tá bom? Então, ó, vocês aprenderam dessa forma que está no quadradinho aí, né? 7 dividido por 4 vai dar 1, resto 3, tá vendo? Isso aí é que vocês aprenderam, mas é igualzinho esse que está do lado esquerdo da tua tela. Divisor é o 7, tá? Perdão, dividendo é o 7, divisor é o 4, o meu quociente é o 1 e o resto nessa divisão aí pequenininha, 3, tá vendo? Como tá claro? Então, só se alocar, ok? Vamos fazer uma comparação? Divisão, como é que faz? Divisão, ela é subdividida nesses 5 itens. Primeiro, partilha. Depois, eu tenho taxa. Por fim, eu tenho medida, razão e comparação, tá? Vou falar de cada uma delas. Vem comigo, ó. Na partilha, se eu tenho 12 doces para serem divididos para 4 pessoas, eu terei o resultado 3 doces por pessoa. Ou seja, toda vez que eu fizer uma partilha, pizza por pessoas, eu tenho unidades diferentes, tá bom? Pizza por pessoas, doce por pessoas. Tá tranquilo? Então, deu para entender claramente o que é partilha, né? Taxa. Taxa é quando eu divido um número pelo outro e obtenho um resultado. 1 dividido por 4, 0,5. A taxa é o 0,5, é o número decimal. Fechou? Deu para entender? Se eu quiser saber porcentagem a partir da taxa, é só multiplicar a taxa por 100. Aí eu vou ter a porcentagem, ok? Então vamos lá. Na medida, nós vamos ter que transformar em grupos de mesmo tamanho. O que é a medida? Medida é quando nós compramos algo no supermercado. 1 quilo de feijão, ele vem no saco, na medida, certinho, tá? 1 quilo de arroz vem no saco, na medida, certinho. Então, nós dividimos o arroz produzido em sacos menores. Essa é a medida, não esquece. Por exemplo, 12 doces, na qual dividiremos em caixas menores. Uma caixa com 12 doces para serem divididos em doces distribuídos em caixas menores. Então, como é que eu vou fazer? Isso é a medida, tá bom? O resultado dessa divisão pela medida aparece a grandeza caixa, ou seja, eu tenho uma caixa com 12 doces e eu quero dividir em caixas menores, eu terei 4 caixas, cada uma delas com 3 doces dentro dela. Então a resposta é caixa. Fechou? Mesma coisa, tá? Saco
fardo de arroz. Eu tenho um fardo que é aquele saco imenso. Vou dividir esse arroz que vem num saco de 60 quilos em sacos menores de 1 quilo. Então, sacos, de saco para saco, percebeu? Só que o saco é menor, que vai receber a partilha, tá bom? Bom, a razão, ela é uma divisão entre dois números ou um quociente de um pelo outro, como a gente já viu, né? Desde que B, o denominador, seja diferente de zero. A gente já fala isso direto para vocês. A sobre B, em que B é diferente de zero. Lembra? Essa é a regrinha. O que acontece na divisão? É exatamente o que você está visualizando aí, ó. A sobre B, desde que B seja diferente de zero. E se liga. Eu posso dividir, professor, 0 por 2? Pode. 0 dividido por 2 dá 0. O que eu não posso é dividir 2 por 0. Isso não existe. Tá tranquilo? Então agora vamos para a comparação. Vem comigo, ó. Preste atenção no slide. O conceito de comparação na divisão, ele surge quando nós perguntamos quantas vezes a medida de uma grandeza, determinada grandeza, é maior, né, que a outra medida da mesma grandeza. Então, por exemplo, quantas vezes a caixinha com 3 doces é maior que a caixa grande com 12 doces? É maior 4 vezes, né? Menor 4 vezes, tá? Tranquilo até aí? Então vamos lá. Quantas vezes a caixa com 12 doces é maior que uma caixa com 3 doces cada um? 4 vezes. Tá bem claro. Fechou comigo? Então vamos lá. Ó, o resultado dessa divisão da comparação chama-se razão. Ou seja, comparação e razão estão bem próximos aí, tá? Vem comigo, ó. Essas medidas fracionárias não são números naturais, são exemplos, né? Eles são exemplos de números chamados racionais. Como é que acontece esse número racional, professor? Vamos lembrar de teoria dos conjuntos? Vocês viram lá no 6º ano, números naturais, tá aí, ó, tá? Já viram isso. Não tem mais, não tem menos. Agora no 7º ano você ampliou o teu conhecimento. Agora você sabe que tem mais 2 e existe o menos 2. Tem o mais 3, existe o oposto a mais 3, que é menos 3. Então agora você viu claramente, né, muito mais facilmente que existem os números inteiros, ok? E dentro dessa sequência nós também podemos apresentar os números racionais, que são os números divisores em A e B, e que B é diferente de zero. Quem é A? A é o meu numerador, ok? E B, o meu denominador. Mas tem outros nomes, professores, para essa fração, esses valores, tá? Não esquece. Parte todo, minuendo, subtraindo. É importante entender que existe mais de uma palavra para o mesmo símbolo. Sabe por que é importante? Porque está lá na questão. De repente fala de minuendo, subtraindo, você nunca ouviu falar dessas palavras, vai ficar perdido. Então agora você precisa saber numerador e denominador, minuendo e subtraindo, parte todo. Fechou? Então vem comigo. Vou te falar cada uma delas, como que a fração é subdividida, tá? Primeiro, eu vou falar de parte todo, ok? M dividido por N, desde que M seja diferente de zero, não seja dividido ou múltiplo de zero, tá bom? Vamos lá. Barrinha de chocolate, tá vendo aí, ó, as duas barrinhas? 2, 4, 6, 8, tá vendo aí que nós temos exatamente 10 tablets dentro de uma barrinha? 2, 4, 6, 8, 10. Ou seja, a barra foi dividida em 10 pedacinhos menores. Tá vendo como ela está muito bem marcada aí? Então, isso é a relação da parte e o todo é o seguinte. Quantos pedacinhos você vai tirar lá? É a parte. De todo. Qual é o todo? São 10. 10 pedacinhos formam a barra. São 2 barras? Então são 20 pedacinhos. Tá bom? Então a parte do denominador será 20. Se você tirar apenas 2 de uma barra, você vai ter 2 sobre 10 de uma barra só. Pode simplificar? Sim, vai ficar 1 sobre 5. Muito simples assim. Isso é parte todo. Fechou? Agora vamos ver a relação da medida. Essa fração vendo pelo ponto de vista da medida. A gente vai ver a probabilidade. Probabilidade, normalmente a gente fala chances. Lembra? Você tem uma chance em 1000. Uma chance em 1000. Lembra disso? Então, vem comigo.
probabilidade é a fração que eu vou ler da seguinte forma. Uma chance em 1000, do jeito que tá aí na imagem para você, tá bom? Agora, já viu probabilidade, já viu parte todo antes disso, né? Vamos falar agora sobre porcentagem. Qual é a fração específica porcentagem? O nome já está dizendo, se liga aí, por 100, porcentagem. Toda fração que tem um denominador 100, ela é uma fração oriunda da porcentagem, tá bom? 10 dividido por 100, 0,1 ou 0,10, tanto faz. Mas aí, o que é 0,1? Lembra? É a taxa que multiplicado por 100 vai ser a porcentagem. Então, virou a taxa, eu multiplico por 100, 10%, tá? Fechou? Deu para entender? Isso tá claro para você? Então, já posso passar? Vem comigo. Agora, nós vamos falar de quociente, que é a outra parte, uma das propriedades, tá? Um dos itens sobre fração. Então, o que é o quociente? É a divisão do numerador pelo denominador, que na verdade nós chamamos de taxa, mas a gente trata como quociente como uma divisão normal, igual aquela divisão exata e não exata, tá bom? Ó, vamos dividir os nossos doces? Casal aí acabaram de se casar e sobraram da sua festinha 5 doces para eles. Então eles vão dividir 5 doces para 2 pessoas, ok? Qual é o quociente? O quociente que eu posso utilizar aí é 2,5, ou seja, cada um vai ficar com 2 docinhos e um doce que sobrar vai ser dividido ao meio. Essa é a ideia de quociente, tá bom? Tá tranquilo até aí? Então vem comigo que eu vou te mostrar um outro item. Agora a gente vai falar do número. Como é que a fração ela é representada no número? 1 dividido por 2, 0,5, então eu trato só números e mais nada. Não tem porcentagem, não tem a relação direta com quociente, com numerador, com nada disso. É só um número, tá bom? E aí a gente trata ela direto. A fração com o significado de número, ela surge em situações que não precisamos referir especificamente a quantidade ou reta numérica. Ele é um valor. Muito simples, tá bom? E é o mais comum que a gente vê no nosso dia a dia. Veja aí no seu livro didático. Olha aí que você vai ver claramente que a maioria são só números, ok? Então vamos lá. Quer saber mais sobre frações, sobre suas divisões e aplicação, tá? Ou até as várias aplicações da fração? Então aponta a câmera do teu celular para esse QR Code que está aí, ó, no cantinho da tela, na parte superior. Esse quadradinho preto e branco, esse daí mesmo. Aponta para ele e vai baixar um vídeo bem interessante para você, tá bom? Agora vem comigo, ó. Vamos ainda falar sobre alguns exemplos, colocar em prática, porque eu já falei muita teoria, agora está na hora de exercitar, ok? Olha na prática como é que a gente visualiza a fração. A bateria do teu celular, a bateria do celular dos teus pais, a bateria do celular que você está usando agora. Ela é uma das formas da gente trabalhar a fração. Ó, 1/5. A bateria está dividida em 5 partes. Qual é a parte vermelha? 1/5, avisando, ó, precisa carregar. 2/5, olha, tá chegando perto de você ficar sem bateria, ok? 3/5, se preocupa não, já tá na metade, ele aguenta. 4/5, tá novíssimo, tá muito bom, vai usando aí à vontade. E bateria cheia, fica à vontade, vai demorar bastante. 5/5, 5 dividido por 5, 1. Tá vendo como é número aplicado? Então vamos lá comigo, 100% aí, que é o inteiro, tá bom? Se eu tenho outro tipo de bateria também, essa aí foi dividida em quantas partes? 7 partes, então eu tenho 2 sobre 7. 2 é a parte que está em vermelha dos 7 que foram divididos, parte todo, lembra disso? Numerador e denominador, não esquece, tá? Na sequência eu tenho 3 sobre 7, 4 sobre 7, 5 sobre 7 e, é claro, 7 sobre 7, que é o meu 100%. Então, não esquece, o denominador, a parte de baixo da fração, ele representa a quantidade total de como foi dividida em partes iguais. E o numerador, a parte de cima, diz quantas dessas partes estão sendo expostas. Certinho? Então, vem comigo, ó. Não esquece do desafio. Eu não posso deixar de lembrar você, tá bom? Olha, presta bem atenção. Você vai responder esse desafio, ok?
vai mandar para o Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto, sem acento. Eles vão passar isso para mim e eu vou dizer aqui na próxima videoaula quem acertou e parabenizar você. Professor, passa a nossa videoaula para os seus alunos na aula de fração. Diga para eles que eles podem responder esse desafio. Mostrar como que eles responderam esse desafio. Dá um pontinho para eles aí e manda para a gente também no Instagram, Robertão na Transmissão, tudo junto, sem acento, que a gente vai realmente referenciá-los aqui, tá bom? Você é nosso parceiro, a gente tá junto, não se preocupa não, tá bom? Vamos estar sempre juntos. Agora, eu vou só ler o desafio para vocês e vou deixar já umas dicas aí para ajudar, para dizer, professor, é só jogar o desafio assim, à toa? Não, então vem comigo, ó. Joana fez um laço com 5 dozeavos dos 300 centímetros de fita que tinha em um rolo, ok? Quantos centímetros de fita ela utilizou para fazer o laço? Se liga aí, ó. 5 dozeavos. De quanto? De 300. Quando ele fala dos 300, ele está dando uma dica. É o texto da matemática. O texto matemático está dando uma dica. Quando eu falo 5 dozeavos de dos, tá? Eu estou dizendo que é para você multiplicar. Essa é a dica. Não esquece. Por favor, tá bom? E aí vamos recapitular? Para as frações básicas, você não esquecer as nomenclaturas. Numerador, denominador. Numerador é o número que fica na parte de cima daquela barrinha. Denominador, o número que fica embaixo da barrinha, que tem que ser diferente de zero. Eu posso chamar de parte todo, tá? Eu também posso chamar diminuindo e subtraindo. Trabalhar com fração é muito fácil, muito simples. O que é complicado, que eu tenho certeza que você vai concordar comigo, é quando a gente tem que trabalhar com MMC. É ou não é? Vai fazer o MMC dá um trabalhão. Sim, mas a gente precisa exercitar bastante. Quanto mais você exercitar, mais forte você vai ficar em matemática e você vai ter resultados muito bons, tá bom? Não vai esquecer disso. Também não esquece de mandar pra gente aí os nossos desafios. Escreve aí no papelzinho, tira uma foto e manda lá no Instagram para a gente poder referenciar. E aí coloque seu nome, sua turma, quem é seu professor, sua escola, onde você mora, onde é que a escola é localizada, para a gente poder falar aqui tudo certinho, tá? E aí coloca o nome completo que eu vou falar o nome inteiro para todo mundo. Fechou? Tamo junto então? Vamos até a próxima videoaula, se Deus quiser, tá bom? Tchau, tchau!